Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Cesari, diretor-presidente do SAMAI. Aliás, primeiro eu quero agradecer, até porque o convite foi em cima do laço e ele, como sempre, nos atendeu aí, até porque nós temos algumas informações importantes quando se trata de água tratada, e principalmente para você que consome, sabe da importância que é a água está aí na torneira da sua casa, e o SAMAI tem esse papel aqui em Brusque. E aqui algumas obras que estão sendo feitas pelo SAMAI, principalmente essa semana, que literalmente moradores aqui do bairro Dom Joaquim sentiram a diferença nos últimos dias dessa obra. O que está sendo, antes de mais nada, Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite em cima da hora, assim. Eu sei que estava no horário teu de almoço sagrado com a família, mas obrigado aí pela presença, seja bem-vindo. Tranquilo, Delamar, eu que agradeço pelo convite, né? Uma boa tarde a todos os colegas da bancada, a todos os ouvintes, e também agradecer pela oportunidade, né? Por mais que foi em cima do laço, mas a gente está sempre à disposição para levar informação para a população. Bem, o que está sendo feito ali o que os moradores estão sentindo essa diferença de abastecimento nas regiões de Baluche, Dom Joaquim, enfim, o que está acontecendo? Souza Cruz, o que está acontecendo ali? Então, isso faz parte de uma série de ações que a gente está fazendo para mitigar o problema de falta de água, principalmente no período do verão, né? Eu já falava em outras oportunidades, a gente tem esse período de frio, né, que é o período de menor consumo, para que a gente possa sempre se preparar para o próximo verão, né, para abastecer a cidade da melhor maneira possível. A gente já teve um reflexo nesse último verão, a gente praticamente não teve muitas reclamações em relação à falta de água, né, fruto de algumas intervenções que a gente havia feito de maneira emergencial anteriormente, e agora a gente tem uma longa programação, né, para que a gente possa fazer essas melhorias visando o próximo verão. Veja, até o momento, desde o início desse ano, a gente já trocou mais de 4,5 km de rede. Isso é inédito e histórico para o SAMAI, né? O que significa trocar rede? Significa que eu não só melhora a qualidade da água que eu levo até para a população, mas eu consigo pressurizar mais a rede. Eu consigo fazer com que a água chegue onde antes não chegava, principalmente nos locais mais altos, porque aumentando o diâmetro da rede, é claro que dependendo muito do estudo da engenharia, eu consigo pressurizar a rede e fazer com que a água chegue com mais pressão e mais qualidade na casa das pessoas. Então, o problema do SAMAI não é falta de água, né? Muitas vezes o nosso problema é rede. A gente precisa substituir rede para que a gente possa pressurizar essa rede e fazer a água chegar, né? Tem alguma rede aqui, desculpa te interromper, mas tem alguma rede aqui em Brusque que tem ainda a tubulação daquela de amianto? Tem bem pouco. A gente tem um... Tem ainda? Existe isso? Tem ainda. A gente tem um trecho na General Osório, né, que a gente deve substituir agora em breve, até em virtude das obras do asfaltaço. A gente está acompanhando essa programação, né, e onde a obra tem passado, a gente vai antes, né, faz toda a melhoria de rede que tem que fazer, para que a gente não tenha aquele problema de, depois do asfalto novo, ter que quebrar para trocar. Claro que a gente tem todo o cadastro das nossas redes, a gente sabe o que a gente precisa e não precisa trocar, o que a gente precisa e não precisa melhorar. Nós estamos agora com uma obra de quase 3 quilômetros ali na Alberto Miller, a principal via da Limeira, né? Essa obra vai ser muito importante para a gente mitigar aqueles problemas lá no verão, que na Limeira é histórico, apesar de que esse ano foi bem pontual, mas a gente quer resolver o problema da Limeira, ou mitigar bastante o problema lá. A gente deve em seguida para a Rua Santa Cruz, que é onde vai passar o asfaltaço também, é uma outra obra grande que a gente precisa fazer. A gente está trabalhando à noite, né, para tentar melhorar um pouquinho em relação ao trânsito. E todas essas obras fazem parte desse planejamento. Trocar a rede de amianto, trocar a rede que é bastante antiga. A gente tem muita rede antiga. Talvez a gente tenha se perdido um pouco no tempo e no espaço há muitos anos atrás, onde o SAMAI cresceu muito, a cidade cresceu muito, muitas casas novas, e não se investiu tanto, né, em aumento de rede, em troca de rede, para dimensionar a quantidade certa da carga para chegar na casa das pessoas. Então a gente está nessa obra agora. E o que aconteceu no Maluche é exatamente visando esse problema do verão. A gente fez uma melhoria significativa na nossa casa de bomba, né, onde joga a água do centro, a água vai do centro até lá na subida que vai para a Cancha do Venzon, tem uma casa de bomba. Então a gente está aumentando a capacidade daquela rede, daquela bomba, para que a gente possa pressurizar e fazer com que a água chegue com mais qualidade, não só para Dom Joaquim, mas Souza Cruz, toda aquela região. É uma obra complexa, né? A gente fez um estudo de quase 3 meses, compramos todo o material, executamos, estamos em teste ainda, estamos fazendo algumas melhorias hoje. O pessoal, inclusive, deve ter, se não terminou, deve estar terminando agora, nesse exato momento. É claro que sempre quando a gente mexe numa adutora muito grande,
né, que a gente pressuriza e despressuriza a rede com frequência até para colocar ela em carga, é normal, né? Isso não é em Brusque, é em qualquer lugar. É normal que a água vá com uma certa coloração, até porque ficam alguns resíduos na tubulação e pressurizando a rede acaba empurrando esses resíduos, né? É claro que a gente tenta mitigar dando algumas descargas em alguns pontos específicos antes de colocar a rede em carga, mas nem sempre isso é possível, né? Então a gente pede desculpa para a população, né? De fato, às vezes a água pode chegar com uma coloração diferente, mas é em virtude dessa melhoria, né, que a gente está fazendo para, de fato, fazer com que a água chegue com mais qualidade nos momentos mais críticos que a gente tem na nossa cidade. Lembrando que todo esse teste, essa pressurização é feita para você ver como suporta toda a rede e principalmente ver se tem mais algum vazamento ou tem mais algum problema, né? Exato, a gente tem alguns medidores, alguns macros medidores, né, que a gente controla a vazão, a pressão da água, né, para que a gente chegue no modelo ideal para que toda aquela região seja abastecida e muito bem abastecida, até porque esse já é pensando no inverno também, grande parte da região de Dom Joaquim, principalmente a parte mais alta, a gente abastece com a nossa estação de tratamento isolada lá do Ribeirão do Mafra. E é uma estação de tratamento bastante precária, né? Uma das estações que a gente tem, que a gente tem alguma dificuldade, principalmente quando chove, né? Quando chove, aumenta a turbidez da água, e o que faz com que a gente perca a capacidade de tratar ela lá no Ribeirão do Mafra. Nessa última chuva que a gente teve, às 3 horas da manhã a gente parou de operar até às 5 do outro dia, né? Então, como é que faz para abastecer aquela região? É através da água do centro. Então, eu preciso melhorar essa bomba do Maluche para poder fazer com que as pessoas não sintam problema quando a estação de tratamento Ribeirão do Mafra não estiver operando. É claro que a gente já tem um planejamento para melhorar também aquela estação de tratamento, mas a gente precisa fazer essas melhorias para que a população não sinta tanto. Veja, a gente recentemente, no mês passado, salvo engano, nós desativamos uma estação de tratamento lá na Volta Grande, né? O custo da água, né, era o mais caro que a gente tinha lá na Volta Grande, era bastante precário também. Nós fizemos alguns testes, nós começamos a mandar água do centro através da elevatória da Bateias para abastecer toda aquela região, né? A gente fez isso nos momentos de mais calor, no final de semana, para que seja um teste de fato eficaz, e deu muito certo. Hoje toda aquela estação hoje serve como reservatório, então a gente consegue abastecer com muito mais qualidade toda aquela região, mandando água do centro e ainda economizando. E a água que tinha lá, o que faz? Ela continua sendo aproveitada? Não. Porque você está falando que vocês estão jogando a água do centro para lá, é isso? Isso, exatamente. Para ficar abastecido lá. E a que estava sendo produzido lá? Então, hoje a gente não produz mais. Mas secou ou o que aconteceu? Não, a gente só não capta do manancial. Não aproveita. Né? O manancial continua o curso normal, a gente não capta mais. Entendi. Toda aquela estrutura a gente transformou em reservatório, né? E hoje a gente tem uma segurança hídrica para a região muito maior do que a gente tinha antes com a estação de tratamento lá. Porque eu tratava a água, mandava, quando chovia eu parava o tratamento e eu não tinha nada de reservação para os momentos de crise. Hoje eu tenho. Não tinha plano P. Não tinha plano B. Hoje eu tenho o plano A e o plano B. Né? Então melhorou bastante, né? Com certeza absoluta, sem medo de errar, né? No próximo verão, principalmente o loteamento Florência, a gente já fez melhoria em rede, esse verão já quase não sentiram, e no próximo ainda vai ser muito melhor, né? Com essa melhoria que a gente fez. Então a gente desativou, né? A gente está fazendo esse mesmo estudo agora com a estação de tratamento da Santa Luzia, né? Eu acho que o caminho deve ser esse também, transformar a estrutura em reservação, mandar água do centro para lá. A gente está se organizando para isso e, em paralelo, tentando organizar nossa estação do Ribeirão do Mafra. Até porque, se você for olhar a questão dos mananciais aqui em Brusque, todos eles vão parar no mesmo lugar. Exatamente. O Rio Itagimirim. Exatamente. A única diferença é onde há a saída da água, né? Por exemplo, hoje o reservatório do centro, ele capta água aqui no Maluche, né? Continua no mesmo lugar, não? No Guarani. No Guarani? Isso, a nossa principal captação de água da cidade é ali no Guarani. A gente capta água no Guarani e manda aquela onde que tinha ali atrás do Maluche ali, que o pessoal, na época... É Barra Guarani Maluche, né? Ela é Barra Guarani Maluche. Do lado tá no Guarani, do lado tá do Maluche. Isso. É que eu lembro que o pessoal uma vez, né? Lembra qualquer coisa? Aqui é feita a captação de água. Fica praticamente um lado do rio é Guarani, do outro lado do rio é Maluche. Tá certo. É isso divisão mesmo. Então, a água que a gente capta dali hoje, né, que a gente trata na nossa estação central, abastece cerca de 85% da população.
Então, grande parte da população é abastecida pela água do centro, né? Que a gente capta aqui do Guarani, Barra Maluche, né? Trata na nossa estação, na nossa ETA central e aí distribui por praticamente toda a cidade. Ô Cesário, a gente está falando de melhorias e também de querer programar os próximos anos, né? A gente sabe que foi mudado na questão aí do plano diretor, que agora vai ser feito até prédios maiores aqui na região central da cidade, também está se criando novos loteamentos. E como o SAMAI se planeja para realmente nos próximos anos ter essa questão de não faltar água? A gente fala da nossa região do litoral, que chega na época do verão, falta água porque, querendo ou não, teve um aumento populacional de prédios e tudo mais, e com isso acontece, acaba faltando água. Como é que o SAMAI está tentando se programar para essa mudança do plano diretor, onde novos prédios vão começar a ser construídos na região central e em outros bairros também, né? Excelente pergunta, Matheus. Então, recentemente a gente teve a concessão de esgoto, né, pela empresa EGE, e como consequência da concessão, o SAMAI, né, a gente recebeu uma outorga no valor de 60 milhões de reais. Na verdade, recebemos 50 até o final do ano, mais 10, conforme prevê o contrato. E aí, né, o valor da outorga, isso já estava vinculado no processo, né, do leilão, para usar 100% em saneamento, né? Veja bem. A ideia inicial era a construção da famosa ETA da Cristalina. Né? Eu acho que esse projeto deve ter mais de 15 anos que a gente ouve falar desse projeto. Há 15 anos atrás, quando foi concebido, né, essa possibilidade da construção da ETA da Cristalina, a construção dela era uma necessidade, né? Só que o tempo foi passando, né? Esse projeto nunca saiu do papel, foi colocado no Fomplata um tempo atrás, veio pandemia, o valor mais que praticamente dobrou, foi tirado do Fomplata, tentou-se outras alternativas, como aluguel de ativos, por exemplo, acabou não dando certo e o projeto nunca saiu do papel, né? Até pelo valor, né? Um valor bastante considerável. Hoje deve estar chegando perto aí de 100 milhões de reais, penso eu, ainda não tenho os dados atualizados. E começou com quanto? Tu lembra? Eu não lembro. Eu imagino que em torno de 60 milhões, penso eu. De 50 a 60 milhões aproximadamente. Dobrou então praticamente. Isso. Então naquela época era necessário. Como esse projeto não foi saindo do papel, foi se investindo na nossa ETA central. Uma ETA modular de 100 litros por segundo, mais uma de 70. Né? Hoje a gente tem capacidade suficiente de produção de água na ETA central. Hoje a ETA da Cristalina não é mais necessário, ela é estratégica, né? A longo prazo ela é estratégica, né? Hoje, sem a ETA da Cristalina, a gente tem outras possibilidades e outras opções para suprir isso. Vamos lá. O que a gente fez então? Há uns meses atrás eu fui em São Paulo numa feira de saneamento e um dos expositores ele colocou sobre a capacidade que os municípios têm de reservar água, né? E aí a gente começou a olhar um pouco para o nosso próprio umbigo, né? Hoje nós temos uma capacidade de aproximadamente 11,5 milhões de litros de água, que dá uma autonomia de aproximadamente 7 horas de reservação de água. Quem mora na Santa Terezinha vai lembrar do que eu estou falando agora, quem mora há mais tempo. Santa Terezinha era, como era Limeira, por exemplo, como era loteamento Florense, por exemplo, como várias outras regiões de Brusque. Chegava verão, final do dia, quase sempre, final de semana sempre, a população sofria por desabastecimento de água, né? Isso era recorrente, né? A região toda sofria. Construiu-se então, há alguns anos, 11 anos atrás, talvez, ou 15, não lembro, um reservatório de 2 milhões de litros, lá na Nova Brasília, para atender toda a região. Desde então, né, aquela região não soube mais o que é falta de água com aquela frequência, né, salvo algumas intervenções pontuais, rompimento de rede que a gente tem que fechar para consertar, mas falta de água no verão, né, todo final de semana como era, antes do reservatório, a população não sente mais, né? O reservatório resolveu o problema de todo um bairro, né, de toda uma região, que foi graças à construção do reservatório. E aí, o que a gente pensou? Por que não, ao invés de construir uma ETA de 200 litros por segundo lá na Cristalina, que vai custar quase 100 milhões, por que não investir em ampliação de produção de água na nossa ETA central, onde eu já tenho toda a estrutura, né? E fazer, por exemplo, um grande reservatório de 2 milhões de litros lá na Volta Grande, um grande reservatório na Limeira, um grande reservatório na Águas Claras e manter o projeto original do reservatório na Cristalina, que são 2 de 7 milhões e meio de litros, né? São mais 15 milhões de litros. Eu garanto o abastecimento de toda a cidade, né? Esse pulmão, toda a cidade. Eu aumento a minha capacidade de reservação de 7 a 8 horas para mais de 20 horas, né? O que dá uma segurança para o município muito grande,
né? A gente está finalizando um projeto do pré-sedimentador na nossa ETA central, onde eu vou aumentar mais 100 litros por segundo. Né? Só para hoje... entender, isso tudo dentro da mesma verba? Isso tudo com o valor da outorga. Os 60 milhões. Ao invés de usar os 60 milhões, mais 40 milhões do próprios para construir a ETA da Cristalina, eu utilizo esse valor para a construção dos reservatórios, né? Para aumentar minha capacidade de produção de água na nossa ETA central. Hoje a gente produz 350 litros por segundo. Com essa intervenção que eu vou fazer, eu vou aumentar mais 100 litros por segundo. E por que não mais uma ETA modular de 100 litros por segundo para aumentar 200, que era o que a ETA da Cristalina ia me dar, né? Que ia ser muito mais barato e ia me dar uma segurança hídrica muito maior. Com base nisso, voltando de São Paulo, chamei nossos técnicos, a gente sentou numa mesa, alguns a favor, outros nem tanto, outros a favor da construção da ETA da Cristalina, outros... Enfim, a gente está falando de algo muito sério. Eu não quero ser o presidente que vai passar pela autarquia, gastar 60 milhões de reais de outorga, mais 40 milhões de próprio, e chegar num verão, o pessoal lá da Volta Grande ficar sem água. Né? Então, eu preciso pensar em toda a cidade. É uma responsabilidade muito grande. O que eu fiz? Eu contratei uma empresa, né, de consultoria especialista, e eles são muito bons mesmo, para me apresentar um estudo, e até o dia 20... se eu não me engano, 29, final desse mês, né, o prazo para eles me entregarem. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Para que não seja algo da minha cabeça, né, nem daquilo que eu quero ou não quero. O estudo ele vai apontar exatamente isso, Matheus. Tendo em vista o aumento, a projeção de aumento populacional, de prédios, de loteamentos, tudo que a gente tem para aprovar, a capacidade dos nossos mananciais, por quanto tempo eu vou ter água lá, enfim, um estudo técnico que possa me apontar, não, a maneira mais inteligente de investir o valor da outorga é construindo a ETA da Cristalina. A gente vai construir a ETA da Cristalina. Não, o mais inteligente é fazer os reservatórios, aumentar a produção na ETA central. A gente vai fazer isso. Né? A gente precisa ter muita responsabilidade com o dinheiro. Né? Então eu não posso simplesmente fazer uma ETA da Cristalina por algum projeto, né? Porque se ventila há muitos anos. O povo não quer saber de ETA da Cristalina, o povo quer saber de não ficar sem água no verão. Tu sabes, né, que essa experiência nós tivemos agora, botando como exemplo aqui na 1º de maio. O projeto da 1º de maio era o projeto da época do prefeito Paulo Êcio. Paulo Êcio. Aí o que aconteceu? Ele ia até ali na curva do Vanca. A necessidade era pouco mais acima. Perfeito. Então, se tivesse feito um estudo maior, porque certo na época era o suficiente. Isso. Agora já não é mais. Então, se você for olhar lá na frente, e como a cidade cresce, você tem que sempre ter um planejamento para frente. Exato. E para isso existem estudos, né? Então, e a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, sabe? Por isso que esse estudo técnico vai nos apontar, não, Rodrigo? E o que eu solicitei é um estudo técnico que me garanta o abastecimento, pelo menos para os próximos 30 anos, né? Daqui 30 anos, para não faltar água, precisa investir em reservatório, precisa investir em tratamento, precisa investir em captação. Qual que é o melhor caminho? Enquanto isso, o valor da outorga, aquilo que a gente já recebeu, 50 milhões, já estão aplicados, estão rendendo cerca de 500 mil reais por mês. Né? Quando a gente iniciar o processo licitatório para a construção disso, a gente já vai ter rendido mais alguns milhões de reais, né? Que eu vou poder utilizar para melhorias em redes sem precisar mexer no valor original da outorga. Né? Então, a gente está com um planejamento para garantir para os próximos anos, né? Eu quero que o meu filho daqui 30 anos, ele já vai ter 40, né? Possa sentir, não, poxa, eu moro numa cidade com uma capacidade hídrica. E você suficiente. Vai ter quanto? Eu vou ter um pouco mais, talvez. Falando, você quer fazer só pensando nisso, a questão da construção de reservatórios também ela é bem mais rápida do que você construir a ETA, né? Porque se você está falando na ETA, daqui a pouco tem um processo que dá algum problema durante essa questão da empresa que contratou, você pode ainda acabar demorando e ficando sem água. Mas os reservatórios não fica. Os reservatórios que vocês dizem que querem fazer é aqueles que já vêm pronto, aqueles pré-moldados? Não, é com aço vitrificado, inclusive igual esse que foi colocado na ETA principal? Isso, o R4 que a gente tem na ETA que principal. Tem que transportar com aquele caminhão e coisa e tal ou não? Não, ele é abastecido direto da nossa estação de tratamento, pela tubulação até lá. Não sei se vocês participaram da cobertura lá do Bruxal, onde a gente moldou o reservatório de local. Sim. Então, é daquele tipo. Só que aquele é 1 milhão de litros. Entendi. Né? Talvez de 4 milhões, de 5 milhões, de 3 milhões, aquilo que o estudo indicar, né, que seja suficiente para a região. Inclusive... E foi feito ali na Rua Nova Trento, vocês também fizeram um reparo ali, na verdade colocaram um abastecimento ali, né, que era na Rua Nova Trento, Luiz Machado, acho que é, né?
Isso. Não, ali na Luiz Machado era um pedido antigo da população, né? Antigo mesmo. Ali a gente fez toda uma melhoria em relação à rede, principalmente uma rede que não existia, a gente fez uma rede nova e a gente melhorou também uma reservação, salvo engano, são 80 mil litros. Sim. Né? O pessoal tem que comprar aquelas bombas para jogar água nas casas e não tinha, dava problema. Não dava conta, exatamente. Dava conta. Lá a gente praticamente resolveu um problema de mais de 30 anos. Né? Mais de 30 anos. Até assim, o Brusque é uma cidade que tem uma característica muito morro, né? Tem alguma região que realmente hoje não tem abastecimento porque dessa situação, ou todas as regiões hoje são abastecidas, consegue chegar água num ponto lá em cima? Não, toda a região a gente tem abastecimento, né? A gente tem praticamente 100% da cidade coberta por abastecimento e rede da cidade. Claro, algumas regiões específicas historicamente nunca tiveram, né? A gente está resolvendo esses problemas. A gente resolveu agora no início desse ano, no final do ano passado, uma rua lá na Limeira, né, que o pessoal todo era abastecido, era uma rua de aproximadamente 800 metros, todo mundo tinha poço, né, e se virava com a água do poço, e só que a água do poço, a qualidade começou a ficar muito ruim, com muito ferro, né? A gente foi lá, implementou a rede até o final da rua, hoje eles são abastecidos pela rede do SAMAI também, mas isso é muito raro, né, muito específico, né? Hoje praticamente a gente tem cobertura em 100% da cidade. 100% da cidade. Me permite uma última, Delmar, rapidinho, só com relação ao El Ninho, né, Rodrigo? Tá chegando o El Ninho, a gente sabe que também vai prejudicar a questão do fornecimento da produção e até a questão da como é que o SAMAI vem se preparando também para o El Ninho, porque querendo ou não, os rios vão aumentar, a coloração vai aumentar da turbidez, e como é que vocês planejam essa questão do El Ninho? Um dos nossos maiores gargalos, né, em relação ao El Ninho, eu vou voltar na questão da estação de tratamento lá do Ribeirão do Mafra. Por quê? Com o El Ninho, eu acabo reduzindo um pouquinho minha capacidade de tratar a água, porque com a turbidez alta eu tenho que tratar ela numa velocidade muito menor, né, para eu não perder a qualidade dela e entregar para a população aquilo que é de direito, né, uma água de qualidade, aquilo que é justo. E quando eu diminuo a minha produção e não tendo a estação de tratamento lá do Ribeirão do Mafra, além de diminuir, eu ainda tenho que mandar água daqui para lá. Então, se eu conseguir resolver o Ribeirão do Mafra, eu já tenho uma segurança hídrica para abastecer o resto da cidade com a água que eu produzo aqui, que de certa forma é o suficiente, mesmo com a turbidez alta. Então, o que a gente está fazendo? Já está fazendo estudos, né? Talvez de maneira emergencial e rápida a gente consiga fazer um poço para que a gente possa captar a água do poço e tratar lá no Ribeirão do Mafra, a água do poço, né? Para que, independente da turbidez da água, quando tiver, eu possa ter um plano B. Né? Então isso a gente já está as próximas semanas aí avançando em relação a isso. Então esse é um planejamento em relação ao El Ninho, né? E claro, sempre redobrar essa nossa capacidade de armazenar água, né? Isso é o mais importante, né? Os reservatórios são importantes para um evento desse, por exemplo, né? Quando eu tenho que diminuir, eu tenho a cidade abastecida, isso me dá um fôlego grande. Hoje eu produzo durante o dia 350 litros por segundo, mas à noite, das 10 da noite às 5 da manhã, eu reduzo a minha capacidade de produzir para 250, 270 litros por segundo. Porque o consumo é menor, né? Porque o povo está dormindo, não tem consumo, mas eu também não tenho onde guardar essa água tratada. Se eu tenho onde guardar a água tratada, eu produzo os 350 litros por segundo 24 horas, enche os reservatórios e durante o dia, quando a população precisa, não sente falta de água, né? Então eu imagino que é muito mais inteligente eu investir em reservação, o que vai ficar muito mais barato. Provavelmente eu utilizo todo o valor da outorga fazendo todo esse projeto sem ter que desembolsar, né, recurso próprio do SAMAI, e eu deixo a cidade muito bem abastecida com uma segurança hídrica aí pelos próximos 30 anos, pelo menos. Ô, Rodrigo, uma última pergunta, se pode ser? 12h51, vamos lá. Recentemente foi feito o asfalto aqui na 1º de maio, né? E eu sei que o SAMAI teve fazendo um trabalho ali também. A pergunta é que a preocupação dos motoristas é: será que daqui a pouco não vai acontecer rompimento, tem que cortar o asfalto? Vocês fizeram alguma mudança para evitar esse tipo de corte no asfalto? Fizemos. A gente colocou rede praticamente nova, que era de 150 milímetros, a gente ampliou para 250 milímetros, né, para dar ganho de carga para o pessoal da Águas Claras, Ponta Russa, toda aquela região lá. Trocamos todos os ramais, toda a nossa rede na 1º de maio é nova, mas agora eu vou dizer algo muito importante, Anderson, que bom que tocou nesse assunto, né? Às vezes isso é praticamente que inevitável, e eu vou te dizer por quê. 15 dias antes de a gente começar o asfaltaço, na frente da prefeitura, bem na frente da Câmara de Vereadores, a gente teve um rompimento numa adutora nossa. Que inclusive pegou naquele prédio, apartamento do prédio, né? Foi depois disso. Não foi no prédio, foi bem na frente da Câmara de Vereadores. Rompeu, a gente foi lá, consertou, não teve nenhum prejuízo, nenhum dano para ninguém. Se o asfaltaço tivesse começado por lá, tivesse pedido um estudo da engenharia, precisa trocar essa rede, a gente ia dizer não.
Tá não normal. porque é uma rede nova, né? Tem 3 anos praticamente, é uma rede de 350 milímetros, com uma capacidade excelente, sem nenhum histórico de rompimento. A gente não vai trocar uma rede nova, né? Que a gente tem o estudo, a gente teria passado o asfalto e ia romper, né? Rodrigo, tem como prever? Até porque por debaixo da tubulação existe um solo que a gente não conhece, né? Às vezes com muita chuva, dependendo do peso, não é onde é a rede, mas é por baixo do solo da rede que acaba cedendo e a tubulação cede e acaba quebrando. Então, assim, a gente está fazendo tudo que a gente pode tecnicamente para evitar isso, né? Então não vai ser porque o SAMAI botou asfalto novo, o SAMAI deixou de trocar a rede, era uma rede velha, agora vai ter que quebrar o asfalto. Não vai ser por isso. Todas as redes por onde estão passando asfaltaço, asfalto novo, a gente está indo antes, a gente está trocando rede, a gente está verificando, a engenharia está indo atrás, vendo capacidade de carga. Às vezes nem é tão velha, mas eu sei que eu já preciso aumentar a capacidade porque a região está crescendo. A gente vai lá e troca, como a gente fez em 2 ruas agora, como a gente fez na Ernesto Bianchini agora, a rede 100% nova. Até porque a gente vai começar a construção do reservatório no Rio Branco, já tem empresa que ganhou, né, 1 milhão de litros, a gente já trocou toda a rede, deixou espera, tudo para não ter que quebrar o asfalto novo que está passando por lá. Então a gente está se antevendo, tecnicamente a gente está fazendo tudo que é possível, mas eu não tenho como te garantir. Sim, pode acontecer, que, por exemplo, semana que vem, onde está passando o asfaltaço agora, né, ali perto, ali pelo Maluche, não possa romper. Né? Vai ser porque a rede é velha? Não, a gente fez o estudo, a rede comporta uma rede nova, uma adutora boa, mas pode romper. E outra coisa, a maioria das obras que são feitas, principalmente com relação à rede, são feitas para aquele momento. Se alguém começar a mexer, ficar muito próximo à rede, não estava preparado para isso, né? Exatamente. Essa é a questão. 12h54, o tempo é nosso parceiro. Eu vou fazer já um convite para ti aqui no ar. Os caras vão vir quarta-feira, é isso? De apresentar o relatório. Isso. Eu não sei que momento tu pode apresentar esse relatório para a população, mas fica um convite aqui para tu vir na programação ou de manhã ou ao meio-dia. Com o maior prazer. Para a gente poder falar sobre isso. Até porque tem outros assuntos também que eu gostaria de abordar, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade a questão do roubo da água também. Legal. Que eu acho que vocês fizeram um trabalho dias atrás. Bastante. Que deu, acho que já foi. E tem que continuar isso, alerta a população. Ótimo. A questão dos hidrômetros também está sendo modificado. Justamente. Ótimo. Então são vários assuntos dentro dessa questão do SAMAI que envolve a população, o pessoal saber. Agradeço a sua presença hoje em Cima do Laço. Mais uma vez agradeço. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Forte abraço a todos, uma boa tarde. Obrigado. Daqui a pouco no site vai estar a matéria rc.fm.br a respeito desses assuntos.